Então, bom dia. Esse vídeo é sobre o Paulo Freire. Tem também depois Leibniz, né? Alguns outros. Mas beleza. Então, Paulo Freire é um pensador da educação, digamos, poderíamos dizer que é um dos maiores pensadores brasileiros, conhecido internacionalmente. Então, nasceu em 1921, morreu em 97. Então, eu tenho um livro dele que é o único da biblioteca do Miguel Gontijo, que é sobre ele. Eu tenho esse outro também. Esse, junto com o Pedagogia do Oprimido, é uma das obras mais importantes do Paulo. Então, ele ficou conhecido como por ter criado um método de alfabetização para adultos, o método Paulo Freire. Então, a formação do Paulo é a seguinte: ele é da família de classe média baixa, o pai é um militar, Lutgardes Freire, a mãe, se não me engano, dona de casa. Os dois valorizavam muito o estudo, os dois pais valorizavam muito o estudo como forma de ascensão social, como forma de melhorar na vida. Então, o Paulo, ainda nos anos 50, destacou-se nos estudos, entrou na universidade. A universidade brasileira era muito elitista nessa época, era para os melhores mesmo. 1% dos brasileiros estavam nas universidades em 67, imagina no final dos anos 50. Então entrou lá, que era uma universidade no Recife, e fez um trabalho, se não me engano, de filosofia mesmo, com base no Álvaro Vieira Pinto, que é o filósofo de consciência e realidade nacional. O Álvaro Vieira Pinto sempre foi uma das admirações do Paulo Freire. Então, Paulo Freire discute muito a consciência crítica. Para o Álvaro Vieira Pinto, se você tem consciência da sua nação, da situação da nação, do subdesenvolvimento, você tem consciência crítica. A consciência crítica é a consciência nacional. Então, posteriormente, essa teoria foi muito criticada por Gerard Lebrun e pela USP, mas é muito interessante para a gente pensar a situação do Brasil, né? Então, Paulo, de início, trabalhou essa questão, consciência crítica, consciência nacional, lá nos anos 50, foi o seu primeiro livro. Depois, trabalhando no Movimento de Cultura Popular, que é o MCP, ligou-se ao pessoal do Arraiz, que na época era o Partido Socialista Brasileiro, o PSB, e esse movimento foi muito importante lá no começo dos anos 60, porque os analfabetos não votavam e fazia uma enorme diferença a pessoa estar alfabetizada. A ideia do Paulo Freire é que, ao mesmo tempo que a pessoa é alfabetizada, ela também adquira uma consciência crítica e saiba ler o mundo. O educador, ele passa também a ensinar formas de entender aquela realidade no qual o educando está inserido, e o educador trabalha com essa realidade como base para suas aulas e alfabetização especificamente. Agora, Paulo não é só um inventor de um método. Ele mesmo diz que ele tem um pensamento, uma reflexão sobre o mundo, sobre a educação, sobre política, sobre a sociedade. Então, ele é um pensador, filósofo realmente. Ele desenvolve uma teoria do conhecimento, mais que uma metodologia de ensino. Eu concordo com isso também, é a posição dele. Ele sempre pontua que ele não tem só esses dois livros, ele pontuava, né? Não é só a educação como prática de liberdade, nem só a pedagogia do oprimido. Nesse aqui, ele desenvolve, no final, tem uns apontamentos sobre o método que ele usa, né? Algumas ilustrações. E ele usa muitos pensadores liberais. Depois ele vai estar num processo de radicalização para o marxismo. Eu achei muito interessante para quem já deu aula em EJA. Esse livro já escreveu no exílio, né, em 65, muito marcado pela experiência no movimento de cultura popular e pela vivência de alfabetização de adultos. Quem já deu aula no EJA deve ler o Educação com Prática de Liberdade, que a gente vê muito o que são os alunos, o que é essa experiência nesse livro do Paulo Freire. Então, o que são os principais pontos que ele aborda
nesse e em outros livros. A educação ela tem que ser para o diálogo, é uma educação pro educando ficar autônomo, não dependente. Ele pensa em educação que tem diálogo, quer dizer, tem um aprendizado e tem um aprendizado dos dois lados. O educador aprende sobre a realidade do aluno, o aluno aprende o conteúdo e há diálogo. Então, a partir das pesquisas dele sobre educação, ele verifica que se existe um diálogo, o educando aprende. Então, o educando já tem uma cultura que tem que ser reconhecida. Não é uma folha em branco, não é? Então, vou indo para as questões aqui. Na primeira questão é A 2 é de resposta pessoal, a 3 também. Ok? Então, beleza. Tá ok, tem gente que tá queimando ele, né? Então, bom dia, amigos. Eu pretendo voltar depois a falar do Paulo Freire, autor importantíssimo, filósofo brasileiro de destaque internacional.